Olá pessoal, bem-vindo ao canal Matemática na Sala de Aula. Eu sou o professor Maurício e hoje nós vamos definir, e deduzir aqui a equação reduzida da hipérbole. Como nós vimos lá em elipse, temos duas situações. Quando a minha hipérbole ela coincide o centro dela com o centro do plano cartesiano, e temos também quando ela não está no centro, ela está solta em algum ponto do plano cartesiano. Pessoal, peço desculpa pelo barulho, temos aqui obras aqui do lado, está disparando alarme, mas está complicado. Eu estou meio sem tempo para gravar, então vamos superar isso aí, vamos gravar mesmo assim. Eu peço desculpa de antemão, tá? Aqui, ó, nós temos então aquela mesma situação. O meu centro aqui, ó, esse aqui é o eixo imaginário. Professor, por que o eixo imaginário? Porque a minha hipérbole ela está sendo cortada pelo eixo do x. Então o meu A ele vai estar sobre o eixo do x. É importante isso aqui, igualzinho lá na elipse. E o meu B vai estar aqui no meu eixo imaginário, que é o y. Olha que interessante aqui. Eu tenho aqui o meu A. Eu vou pegar aqui um ponto qualquer. Vamos pegar aqui esse ponto. Vou chamar de P. XY. Lembra que a gente sempre põe os valores genéricos do par ordenado para poder fazer a equação geral. A equação, geral ou reduzida, né? Depende do que a gente vai querendo. Aqui no caso são as reduzidas. Então eu tenho essas distâncias. A distância daqui aqui e a distância daqui aqui. Olha como funciona, né? Eu tenho aqui a distância de P a F1, tudo em módulo, menos a distância de P a F2, tem que ser igual a 2A. Então a distância aqui tem que ser igual a 2A. Eu vou deixar em módulo para não ficar aquela coisa doida, né? Porque senão dá negativo e não pode ter aqui ele negativo. Então o que a gente tem aqui? Eu tenho, ó, que nesse ponto aqui do foco, ó, como aqui é zero, daqui aqui, ó, do zero até o foco não é C? Então o foco aqui, ó, ele é C para X, 0 para Y. Esse foco menos C, porque ele está do lado negativo, e 0 para Y. Então isso aqui me interessa, essas distâncias aqui. Então agora eu vou montar a fórmula que a gente já conhece, né? Raiz. Isso aqui, não vou precisar por módulo, porque agora a raiz vai... Não vou precisar sim por módulo por causa desse menos aqui. A raiz aqui, ó, igual a 2A. Eu não vou fazer toda a definição não, tá? Só vou montar aqui de onde ela sai. E aí depois quem quiser se divertir nos cálculos algébricos se diverte. Eu já vou pôr a nossa equação embaixo. Então x menos 0 ao quadrado mais, ó, a distância entre P e F1, mais y menos não, né? Seria menos C, menos com menos dá mais C ao quadrado. E aqui de P a F2, P a F2, x menos 0 ao quadrado, mais y menos C ao quadrado. Agora é menos porque menos é da fórmula e o C aqui no F2 é positivo, em módulo. Fazendo essa resolução aqui, depois tirando o módulo, elevando ao quadrado dos dois lados e arrumando tudo, no final a gente vai cair na equação reduzida da hipérbole, que é a seguinte. Nós temos que, olha só o que nós temos aqui, ela está cortando aqui o eixo X. Então ela está cortando o eixo X. Se ela está cortando e está na posição de corte do eixo X, nós vamos usar ele como referência. Então, na hora que a gente distribuir tudo aqui, vocês vão perceber que o que vai acontecer? O X, que é o eixo de referência, sobre A ao quadrado, menos o Y ao quadrado, né? Dividido por B ao quadrado é igual a 1.
Professor, mas é igualzinho da elipse. O raciocínio é igualzinho. Aonde está a diferença? Aqui, ó. Na elipse você soma e segue também o princípio do eixo A1, A2. Aonde tiver o ponto A1, A2 é o que vai ser o nosso referencial. Entra o A, vai ficar dividindo o valor do x, porque o eixo x é que está como referencial. Ao contrário, que é o que vai acontecer aqui, a nossa hipérbole está em cima do y. Ou, se ele tivesse deslocado também, ó, paralelo, próximo a ele, então ele seria o meu referencial. Então aí mudaria, né? Só que aqui, cuidado, ó, a gente muda embaixo. Embaixo não, perdão, em cima, né? A gente muda em cima. A gente troca o y para cá e o x para cá, porque o eixo referência, ele fica positivo, então ele fica para cá e esse vem para cá. Então aqui a gente pensa a mesma coisa. Vamos seguir aqui, ó. Se eu escolher aqui um ponto P qualquer, XY, nem vamos perder muito tempo com isso aqui não, tá? XY, eu vou fazer aqui a ligação aqui dos focos. A distância, as duas distâncias até o foco do ponto P, fazendo a diferença entre elas, vai dar o valor de 2A. Então a gente tem aqui, ó, que é a mesma coisa, módulo, distância. Professor, se eu colocar F2 menos F1 muda alguma coisa? Não muda, porque você está pondo em módulo. Então, em um deles você encontraria uma resposta negativa, no outro positiva. Só que o módulo deixaria tudo positivo. Então a gente chegaria na mesma situação, só que aqui a gente colocaria aqui os nossos já pontinhos e já vamos direto para a fórmula. Olha a diferença. Agora minha referência é o y. Então, se o y é minha referência, o y aparece primeiro ao quadrado dividido pelo a. Por que pelo a? Porque o a está em cima dele, ó. O A está em cima de quem? Do X. Então o X vai ficar em cima do A. Aqui o A está sobre o Y, ou referência no Y, né? Ele está na vertical e o Y também é vertical. Então ele fica aqui fazendo a proporção com o Y. Menos X quadrado sobre B quadrado. Perceba que nesse aqui, diferente da elipse, como a elipse é soma, se você colocar y quadrado ao quadrado mais x quadrado b ao quadrado, ou o contrário, x quadrado b quadrado menos, não vai alterar nenhum resultado. Aqui altera, porque sinal de menos deixa quem está na sua frente negativo. Então, e não tem módulo aqui. Então, se você trocar, inverter isso aqui, por engano, ao invés de trocar, por exemplo, aqui o x pelo y, você trocar só embaixo, trazer aqui ó, o a para cá, você manteve essa situação do menos, e não pode. O referencial, quem tiver na referência, é que fica do lado positivo. O outro fica do lado negativo. Cuidado com isso, esse é um erro que, se cometer, é fatal. Tá bom? Pessoal, dá um like e vamos agora definir as equações também para quando ela está fora do eixo, e depois vamos fazer vários exercícios, tá bom? Como nós fizemos com elipse, tá? Eu quero mais que vocês observem a visualização, porque nos exercícios de vestibular você vai precisar muito da visualização e diferenciação entre um e outro. Depois nós vamos ter uma aula só sobre isso, como diferenciar uma figura, uma cônica de outra, só olhando a equação ou só olhando o seu enunciado. Mas por enquanto, para nós, vamos olhar uma de cada vez. E não fique muito desesperado não, porque elas são muito parecidas, vocês perceberam. Elipse, igualzinha, só que aqui é positivo no meio. Hipérbole, igual elipse, troca aqui o sinal. As figuras são muito parecidas, a diferença é que na elipse os pontos A1 e A2, eles ficam dentro, porque ó, eu tenho duas curvas separadas por um eixo imaginário, e os focos ficam aqui fora. Então, por causa disso, eu tenho que subtrair os focos para chegar na distância dos eixos. Então, aqui eu tenho uma subtração, tá bom?
Não perca a nossa próxima aula, dê um like aí, passe para os amigos e nos vemos daqui a pouquinho com mais equação reduzida da hipérbole.